Pessoal, agora é o último exemplo, né, o quinto exemplo de exercício que está envolvendo forças intermoleculares e ponto de ebulição. Tá? É o quinto tipo de exercício diferente. Se você entendeu esses 5 tipos de exercícios, vocês não vão ter problema na hora de uma avaliação. Aqui eu estou comparando novamente 5 substâncias que são hidrocarbonetos. Já falamos nos slides anteriores que os hidrocarbonetos são moléculas apolares, então as interações intermoleculares que elas fazem são as forças de dispersão de London, correto? Forças de dispersão de London, todas elas. Uma semelhança entre elas, todas elas apresentam a mesma massa molecular. Por que todas elas apresentam a mesma massa molecular? Porque todas elas apresentam 6 carbonos e 14 hidrogênios. Por isso que elas apresentam a mesma massa molecular. O que vai mudar entre elas é a forma com que esses 6 átomos de carbono e os 14 de hidrogênio se ligam. Tá? E nós podemos ver que mesmo tendo a mesma massa molar, a temperatura de ebulição delas é diferente, são diferentes. Tá? São temperaturas de ebulição diferentes. Por que motivo? Não é? Vamos lá, começar aqui a discutir pelo hexano. O hexano dessas 5 é a que tem a maior temperatura de ebulição. E essa molécula tem uma diferença em relação às outras 4, que ela é a única molécula que não possui ramificação, não possui substituinte. Todas as outras 4 apresentam substituinte metil no carbono 3, substituinte metil no carbono 2, 2 substituintes metil, um no carbono 2, outro no carbono 3, 2 substituintes metil no carbono 2. Então essas 4 são cadeias ramificadas e o hexano é uma cadeia não ramificada. Quando a cadeia não é ramificada, a superfície de contato é maior. Se a superfície de contato é maior, nós temos mais interações do tipo forças de dispersão de London. Consequentemente, vai precisar de mais energia para essas forças se romperem e a substância entrar em ebulição. E esse é o motivo pelo qual o hexano apresenta a maior temperatura de ebulição dessas 5 moléculas. Tranquilo. Agora vamos comparar as outras 4, que são 4 moléculas ramificadas. Nós temos também uma diferença. Vou colocar aqui um asterisco no 3-metilpentano e no 2-metilpentano. Quais são os pontos de ebulição delas? 63 e 60. Aí aqui eu vou colocar um pontinho no 2,3 de metilbutano e no 2,2 de metilbutano, para diferenciar elas. Elas apresentam pontos de ebulição menor, 58 e 50, quando comparado com o 63 e o 60. Por que essas moléculas aqui, 3-metilpentano e 2-metilpentano, apresentam temperatura de ebulição maior do que a 2,3 de metilbutano e a 2 de metilbutano? Por quê? Quando a molécula tem ramificação, a superfície de contato dela diminui. A gente já viu isso quando nós comparamos ela com o hexano. O que quer dizer a superfície de contato diminuir? A ramificação faz a molécula ficar mais compacta. Se ela fica mais compacta, a área superficial para ela entrar em contato com outra molécula vai ser menor. Então vai ter menos força intermolecular, vai precisar de menos energia para entrar em ebulição, consequentemente a temperatura de ebulição vai ser menor. Como essas duas últimas aqui, a 2,3 de metilbutano e a 2,2 de metilbutano apresentam 2 ramificações, e as outras 2 apresentam apenas uma ramificação, nós podemos falar que esta molécula e esta molécula apresentam uma superfície de contato menor. Elas estão mais compactas ainda
do que as que apresentam apenas uma ramificação. Então, como elas estão mais compactas, vai ter menor área superficial, vai ter uma quantidade menor de forças de dispersão de London, vai precisar de menos energia para entrar em ebulição, consequentemente as suas temperaturas de ebulição são menores. Tá tranquilo? Então aqui eu justifiquei, deixa eu dar uma apagada aqui para melhorar o visual. Aqui eu justifiquei a diferença de ponto de ebulição, ó. Por que essas duas moléculas aqui apresentam uma temperatura de ebulição maior do que essas outras duas. O motivo pelo qual é que elas apresentam apenas uma ramificação, enquanto que as outras apresentam duas ramificações, então elas possuem uma superfície de contato maior, mais forças de dispersão de London, precisam de mais energia para essas dispersões de London serem rompidas e a molécula entrar em ebulição. Tranquilo, agora a gente vai comparar entre essas duas aqui. Por que eu tenho essa diferença aqui de 3 graus no ponto de ebulição? Tem justificativa? Tem. Tá? É o seguinte, quando a molécula é simétrica, essa molécula aqui apresenta uma simetria. Tá? Essa molécula aqui apresenta uma simetria. Por que é uma simetria? Eu consigo dividir ela em duas partes iguais. Ó. Se eu traçar um plano aqui, ó, em cima dessa ramificação, eu estou dividindo a molécula em duas partes iguais, então ela apresenta simetria. Aqui, no 2-metilpentano, eu não consigo traçar um plano de simetria, então essa molécula aqui ela é assimétrica. Moléculas simétricas, elas conseguem se aproximar com mais facilidade. As moléculas simétricas, consequentemente, vão ter mais forças de dispersão de London, tá? E vai precisar de mais energia para romper essas forças de dispersão de London. Por isso que essa molécula aqui, ó, apresenta um ponto de ebulição maior do que essa, que a simetria aumenta a superfície de contato das moléculas. E a mesma explicação serve para a gente comparar, ó, o 2,3-dimetilbutano, que tem ponto de ebulição de 58 graus, com o 2,2-dimetilbutano, que tem um ponto de ebulição menor. Por que a 2,3-dimetilbutano tem um ponto de ebulição maior? Porque ela também tem um plano de simetria aqui. Ó. O plano de simetria sendo traçado aqui, eu estou dividindo a molécula em duas partes iguais. Então essa molécula aqui ela é simétrica. Então, o contato entre elas vai ser mais efetivo, vai ter mais forças de dispersão de London, consequentemente vai precisar de mais energia para romper. Por isso que a temperatura de ebulição dela é maior, quer dizer. Enquanto essa daqui, a 2,2-metilbutano, ela não tem plano de simetria, ou seja, é uma molécula assimétrica. Então, o contato entre essas moléculas vai ser menos efetivo, vai ter menos forças de dispersão de London, vai precisar de menos energia para essas forças se romperem. Motivo pelo qual ela apresenta a menor temperatura de ebulição. Beleza? Deixa eu dar mais uma apagada aqui para a gente fechar um entendimento importante aqui. Vamos supor que na prova eu esteja comparando com vocês essa molécula aqui, ó. Deixa eu mudar para a caneta aqui. Essa molécula aqui com esta. Tá? O que acontece? Essa aqui é assimétrica. E essa daqui, ela é simétrica. Ela tem um plano de simetria aqui. Nós já vimos. Eu não posso utilizar a simetria como justificativa para uma molécula ter maior temperatura de ebulição que a outra, se a quantidade de ramificação for diferente. Aqui eu tenho duas ramificações e aqui eu tenho uma ramificação.
a quantidade de ramificação é mais importante do que a simetria. Essa aqui é assimétrica, mas ela tem uma ramificação só. Essa aqui é simétrica, mas só que ela tem duas ramificações. Como essa aqui tem apenas uma ramificação, ela tem maior superfície de contato. Se ela tem a maior superfície de contato, ela vai ter a maior temperatura de ebulição que a outra. Não interessa se ela é assimétrica. Ela tem maior superfície de contato. Essa aqui já é a justificativa para ela apresentar a maior temperatura de ebulição. Por isso que o ponto de ebulição dela é 60, enquanto do outro é 58. Tá joia? Então eu só utilizo a simetria como argumento para diferenciar a temperatura de ebulição se eu estiver comparando substâncias, duas ramificações e aqui também duas ramificações. Ambas, essa daqui e essa daqui, ambas apresentam a mesma quantidade de ramificação. Aí sim, quando a quantidade de ramificação for a mesma, eu vou utilizar a simetria para justificar a diferença do ponto de ebulição. Essa aqui é assimétrica e essa aqui é simétrica. Então, quando a molécula é simétrica, nós já falamos, né? O contato entre elas é mais efetivo, vai ter mais forças de dispersão de lâmina. Então, vai precisar de mais energia para ser rompida. Tá tranquilo? Então, não confundam essa questão na hora de usar a simetria como argumento para diferenciar os pontos de ebulição. Joia?